Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo Lucas. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo. Junto com as ovelhas e os bois, espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas, e disse aos que vendiam pombas: Tirai isso daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: O zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: Que sinal nos mostrais para agir assim? Ele respondeu: Destruí esse templo, e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção desse santuário, e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, hoje a igreja celebra a dedicação da festa da Basílica de Latrão, que é chamada para nós a mãe de todas as igrejas. A Basílica de Latrão é a catedral do bispo de Roma, do Papa. Então, assim como uma diocese, a catedral é a mãe de todas as paróquias, de todas as igrejas, de todas as capelas daquele espaço de igreja particular, a Basílica de Latrão, por ser da Diocese de Roma, por ser a cátedra do Santo Padre, o Papa, ela é considerada a mãe de todas as igrejas cristãs. Nós podemos ver na palavra em Mateus 16, do versículo 13 a 19, quando Jesus fala com Pedro: Tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Jesus fundou a Igreja Católica Apostólica Romana. Católica porque ela é universal, está em todos os lugares. Hoje, nos 4 continentes, em todas as partes do mundo, se celebra a mesma liturgia. Nós temos a mesma doutrina, a mesma fé, a mesma esperança. Apostólica, porque a nossa fé vem dos apóstolos. A mesma fé que João pregou, que o seu sucessor Santo Inácio de Antioquia, que o sucessor de Santo Inácio de Antioquia, Policarpo de Esmirra, que o sucessor dele, São Irineu de Lyon, e assim sucessivamente até chegar aos nossos bispos, é a mesma fé de sempre, a fé que foi ensinada em todos os tempos e lugares, deixada por Jesus e o Espírito Santo e nos foi transmitida pelos apóstolos. E romana porque a catedral, como foi dito no início, a Basílica de Latrão está sediada em Roma. Lá onde foram enterrados estão os restos mortais dos apóstolos. Então nós somos essa igreja deixada por Jesus. E como nos ensinou a primeira leitura, a profecia de Ezequiel, do templo do Senhor jorrava água que ia purificando, a água que ia produzindo as fruteiras, e dessas fruteiras os frutos que alimentavam, e até mesmo as folhas dessas fruteiras serviam para curar. Assim é a missão da igreja, como nos ensina o saudoso Papa Bento XVI. A igreja está no mundo para impedir o avanço do inferno. E a igreja, ela está aí desde Cristo até hoje. A profecia do Senhor se cumpre. As portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. E hoje, mais do que nunca, em tempos de confusão, em tempos que os próprios membros da hierarquia da igreja ensinam doutrinas contrárias à fé de sempre, doutrinas contrárias à Bíblia, a doutrina deixada pelo Espírito Santo através dos apóstolos, nós temos que nos apegar a essa certeza que Jesus nos deu. As portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Nós temos uma fé pautada em Deus, em Jesus, a pedra que os pedreiros rejeitaram, como vai falar a segunda leitura de Paulo. Esse alicerce, essa pedra é Cristo. E sobre essa pedra que é Cristo, a pedra que ele instituiu, o Papa Pedro foi edificado, e assim os demais apóstolos e toda a hierarquia da igreja, até mesmo os fiéis. Nós somos templos de Deus, nós somos pedras vivas
que habita o Espírito Santo desde o nosso batismo, e cada pedra vai formando esse corpo místico de Cristo que é a igreja, como vai nos ensinar a Lumen Gentium. A igreja é o corpo místico de Cristo, é o corpo instituído por Cristo que tem como Jesus a cabeça. E hoje no Evangelho nós vimos o zelo de Jesus. Ele pega o chicote e expulsa todos do templo. E assim deve ser a pessoa unida a Cristo. Ele defende a verdade, ele luta pela verdade. Mesmo que ele seja ultrajado, perseguido, caluniado, difamado, ele defende a verdade, porque a verdade é uma pessoa, a verdade é Cristo. E assim como Cristo defendeu a verdade, assim como os primeiros discípulos, os primeiros cristãos defenderam a verdade, derramaram seu sangue pela verdade, nós devemos também nos unir a Cristo. Assim como Maria escolheu a melhor parte, escutava tudo o que ele dizia, nós devemos escutar tudo que Jesus diz, tudo que Jesus disse e defender essa verdade. Porque Deus verdadeiramente é misericordioso, mas Deus também é justiça. E hoje nós vimos uma das páginas do Evangelho que retrata a justiça divina. Aqueles cambistas, aqueles vendedores que usavam o templo, ou seja, a igreja, para ganhar dinheiro, para os seus benefícios próprios, foram expulsos. E assim também será conosco, assim também será com a hierarquia da igreja, assim será com todos aqueles que não querem obedecer à vontade de Deus. Nós iremos enfrentar a justiça divina. Deus veio para salvar, Deus veio para se apresentar como o rosto da misericórdia. Mas se nós trocarmos a palavra dele pela nossa própria palavra, pela nossa própria vontade, se nós não cumprirmos essas exigências do amor de Deus, iremos enfrentar a sua justiça.